Boa noite a todos. Boa noite. Que as vibrações emanadas do Cristo encontrem ressonância em nossos corações. Tem alguém chegando aí? Então todo mundo já é velho de casa. Então, relembrando, nós estamos estudando a obra do Divaldo através, da Joana através do Divaldo, a série psicológica da Joana, que são 16 volumes. Esse nós estamos na segunda obra, O Homem Integral. Boa noite. Nós vamos fazer o final da terceira parte, ou terceiro capítulo, a busca da realidade, religião e religiosidade. E vamos entrar na quarta parte, o homem em busca do êxito, falando sobre inseguranças e crise, conflitos detivos. Vamos lá. Ela diz assim: no caleidoscópio do comportamento humano, há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser, dando origem aos homens espelhos, aqueles que, não tendo idade própria, refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. O caleidoscópio aqui é um instrumento que reflete um tanto de imagem. Então ela está dizendo, quando ela usa esse caleidoscópio, é um conjunto de coisas que se sucedem. Então ela diz, por quê? Olha, há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser. Ou seja, busca o ser no sentido do poder, do financeiro, da maneira que você sobressai na sociedade. O ser humano em si hoje, nesse mundo, está muito mais preocupado com isso na sociedade do que verdadeiramente o quê? O ser. Dando origem ao quê? Aos homens espelhos, que ela chama. Interessante, homens espelhos. Aquele que, não tendo identidade própria, refletem o modismo, as imposições e as opiniões alheias. Acontece isso hoje? Aonde? Muito. Internet. Não tem? No Instagram? A pessoa tem, sei lá, 1 milhão de seguidores. Grande parte daqueles... Augusto aí hoje? Escondidinho. Grande parte daqueles seguidores, eles estão ali buscando pertencer a um grupo. Sentindo, para um sentido da vida de pertencer. Porque muitas vezes esses seguidores ali, quem eles estão seguindo não tem muito ao conteúdo que nós estamos estudando, que é moral do ser. Muito mais relativo ao quê? À matéria. Não é? E ela continua. Adota-se uma forma religiosa sem que se viva de forma equânime, equilibrada, dentro dos cânones da religião. Essa palavra é difícil, hein? Cânones, o que é isso? Conjunto de regras. Então ela está falando, adota-se uma forma religiosa sem que se viva de forma equilibrada dentro dessas conjunto de regras da religião. É a experiência da religião sem religiosidade, da aparência social, sem o correspondente emocional que trabalha em favor da realização. Então ela vai começar, depois vamos falar ali, qual a diferença entre religião e religiosidade. São coisas diferentes, né? Ela diz assim, vamos lá. A religião se destina ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais do homem, demetizando a morte e abrindo-lhe as portas aparentemente indefasáveis à percepção humana. Demetizar aqui, a palavra é revelar a identidade. Então a religião destina ao conforto moral. A religião está muito mais ligada ao quê? Aos fatos, a igreja, a maneira que é dado a liturgia, aos livros religiosos. Religiosidade está relacionada ao quê? Ao que você faz daquilo que você aprende dentro da sua doutrina. Então, religiosidade é vivenciar aquilo que, em tese, você está aprendendo dentro da sua religião,
que nós podemos chamar muito mais de doutrinas do que religião. Porque a palavra religião deriva do latim religar a Deus, né? Você pode religar dentro de uma doutrina ou fora dela. Porque qual que é a doutrina do Cristo? Jesus trouxe o quê? O amor. Não foi isso que ele veio ensinar a nós? Então quem estiver dentro do amor precisa de alguma religião? Não. Nós precisamos ainda, porque nós no planeta de prova e expiação estamos aprendendo. Então essa religião, a ideia se destina ao conforto moral, né? Ao invés da proibição castradora e do dogmatismo irracional, agressivo à liberdade de pensamentos e de opção, a religião deve favorecer a investigação em torno dos fundamentos existenciais. Não é? O que nós estamos fazendo aqui? Nós não fazemos sem a piadinha do mineiro? Oncotô, poncovô, dom que eu vi. Porque grande parte de nós aqui não temos essa preocupação. Muitos acreditam que morreu, acabou. Há outros que morreu, você vai ao lado do Pai, para a eternidade, né? Ficar sentado com os anjos, tomando Rivotril, porque se você não tem nada para fazer, ou para o inferno, né? Que também vai precisar de Rivotril, porque essa é aquilo que colocaram dentro da religião há séculos, há milênios, colocando para nós como verdade, não é? Então hoje, lembra que o que o Kardec fala para a gente? Que fala, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então a fé raciocinada, e não mais aquela fé imposta, que se você pecar, ou você está no inferno, e se for bonzinho, está no céu. Então, em geral, todo mundo desse planeta, nós estamos tudo no inferno. Porque tirando Jesus que aqui o teve, né? Outros missionários talvez está acima, o resto nós estamos aqui ainda num caminho de prova e expiação, né? Quem pode julgar, falar, não, eu estou fora? E nem no pecado, Jesus não fez isso com ninguém. Aqueles que erravam, ele falava, vai, tua fé te salvou, não peque mais, para que coisa pior te aconteça. Mas nenhum julgamento ele fez. Já não se torna então importante a religião formal e circunspecta, fechada e sombria, mas a religiosidade interior que aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude. Então, tem um vídeo que o Chico fala isso, perguntava, Chico, se a religião é a salvação. Ele fala, não, a pessoa que ama, em tese, não precisaria da religião. Mas nós ainda precisamos dela devido à nossa condição evolutiva. Por quê? O que Jesus veio trazer para nós é o quê? Qual que é a lei divina? Em geral, resumindo, meu amor? Então, olha o que ela fala. Se você já está num processo de consciência, despertar da consciência, buscando amor, já não se torna, então, importante a religião formal. Qual a formal? Essa, dos rituais, não é? Que você vai ter mais o rito do que a essência, que é o Evangelho. Você passa grande tempo preocupado com os ritos, mas o Evangelho, que é a essência, é pouca. Então na doutrina nós não temos, né? Nós não temos o santo, nós não temos o padre, nós não temos a confissão, nós não temos esse corpo religioso, né, de outras religiões. Nós não temos o batismo, o casamento religioso, né? Porque esses dogmas, nós não temos. E muitas religiões ainda estão, por exemplo, o batismo. Nós estamos falando de racionalidade, não é? Como é que nós podemos batizar uma criança se ela não sabe nada, ela não pediu nada? E por que esse batismo é dado por um padre, por exemplo? Se Deus deu ao filho, ao pai e à mãe, por que ele tem mais autoridade que o pai e a mãe?
Tem sentido isso? Isso para em pé? Não. E nem o filho, né? Se ele tiver 18 aos 15, ele escolhe aquilo que ele quer fazer dentro do seu batismo. Mas você dizer que uma criança morreu que não foi batizada, que ela não está em Cristo, né? Pagã. Isso foi vendido há muito tempo, né? Mas qualquer razão, se você usar um pouco de... Você vai ver que isso não para em pé, né? A criança ser condenada sem saber. Então, amor é a ligação máxima com Deus. Todas as filhas que nós temos do amor, porque a gente fala assim, não, mas então, se Jesus, ele é o amor ágape, aquele maior, nós não temos esse amor de Jesus. Como é que nós vamos fazer? Mas eles falam das filhas do amor. Todas são o quê? O perdão, a paciência, a tolerância, a caridade, paciência. Todas elas são o quê? Filhas do amor. O dia que nós tivermos sob o domínio de todas, nós com certeza estaremos nesse amor que Jesus trouxe para nós, não é? Mas enquanto, para uns ele já tem a paciência, mas ele tem dificuldade na avareza, e assim vai. Outros conseguem vencer determinadas dificuldades, outras ainda não. Por isso que a gente fala que a natureza não dá saltos, né? Em uma vida nós vamos deixar todas as nossas mazelas e vamos sair como Jesus. Para nós, dentro da doutrina, isso não acontece, né? Nós vamos remar bastante para chegar até Jesus. Mas vamos chegar porque foi Ele que disse, não foi? Vós sois deuses, vós podereis fazer o que eu faço e muito mais. A personalidade conflitante no jogo dos interesses da sociedade cede lugar à individualidade eterna e tranquila, não mais em disputa primária de ambições, e sim em realizações nas quais se movimenta. Os outros camuflam a sua realidade e vivem conforme os padrões, às vezes detestados, que lhes são apresentados ou impostos pela sociedade. Então, conforme nós vamos evoluindo, ela fala que essa individualidade eterna e tranquila não mais entra em disputa primária do que poder, ego, eu querer ser o primeiro em tudo. E Jesus disse, né, quem quiser ser o primeiro, aquele que sentou ele falou assim, senta lá atrás, não é? Então ela fala que conforme nós vamos nessa evolução, utilizando mais a religiosidade do que a própria religião, essa disputa primária de ambições e sim em realizações, porque a religiosidade é vivenciar a religião, o evangelho. E com esse movimento, nós vamos lapidando a nossa pedra preciosa. Nós não somos imagem e semelhança de Deus, então nós estamos ali lapidando para chegarmos nessa condição que Jesus, de espírito puro. Os outros camuflam a sua realidade e vivem conforme os padrões, e às vezes detestado, ou seja, ele faz para vivenciar uma coisa que a sociedade ou um grupo pede para ele fazer. Nem necessariamente pede. Ele se sente na condição para pertencer àquilo, não é? Isso pode ser em qualquer área, seja no trabalho, na moda, na sua própria religião. A gente geralmente nasce, nós vamos dentro da religião que os pais nos guiaram. Tem alguma coisa errada aí? Não. Mas quando nós ficamos adultos, nós vamos buscar aquilo que reflete aquilo que nós pensamos. Futebol, as pessoas nascem, geralmente o filho torce para o time dos pais. Por quê? Porque isso é minha programação. Ela vai trazer aqui para nós nesse sistema de programação que Jesus fala que haveria confronto, o pai contra filho, a sogra contra a nora. Não é isso? Então, muitas vezes, eles são impostos pela sociedade, não é?
que se você fracassou em alguma atividade, que isso é vergonha. E o fracasso nada mais é do que aprendizado. Se você fracassou, se fosse assim, o inventor da lâmpada, como que ele chama? Sumiu o nome? Thomas Edison. Ele não tentou uma vez e errou só uma vez. Foram centenas de vezes. 1096 vezes. Quanto? 1096. Se ele tivesse aceito o fracasso com o fracasso, ele não ia fazer quase 1000 vezes a tentativa até descobrir a lâmpada. Ele preferiu vir por outro viés. Ele até diz, tem um ditado, eu sei como não fazer a lâmpada 900 e tantas vezes, quase 1000. Ok? Vamos lá. Então ele diz que você se torna um fantoche ou um personagem dirigido pela sociedade. Quando desperta a consciência, você toma as rédeas da sua vida. Em geral, quem toma a rédea do nosso pensamento? Já até estudamos aqui. Prova do Enem, lembra? Você sabe o que é do Enem, Augusto? Exame Nacional de Ensino Médio? Não. Exame Nacional de Espírito Mundano. Ou mediano também, se quiser. Porque quem determina 90% das nossas ações é o ego. Na doutrina espírita, o que diz? Qual é o maior mal da humanidade? Eles falam assim, já lhes dissemos várias vezes, é o egoísmo. Porque quem controla o egoísmo é o ego. Enquanto os nossos pensamentos e atitudes estiverem sendo controladas por ele, as nossas atitudes vão ser egoístas. A consciência, conforme nós vamos despertando, nós vamos tendo controle sobre o ego, né? E não é imposição sobre o ego. Continuemos. Por atavismo ancestral, ou seja, por atavismo é herança. Então, por herança ancestral, o homem nasce vinculado a uma crença religiosa. É o que nós falamos, né? Geralmente você nasce com aquela crença dos pais, cuja raiz se fixa no comportamento dos primitivos habitantes da Terra. Porque a religião, ela vai também evoluindo. Não é? Não tinha os deuses na Grécia? Tinha Deus para tudo quanto é lado, né? O Thor era o trovão, o Deus do amor, o Deus da chuva, tinha Deus para tudo. Mitologia. Até a ciência chegar e falar, não, calma, a chuva não é o Thor que está lá, né? E nem as marés é o Poseidon, né? Que é os mares. Então, é tão antigo que eles falam assim, a Santíssima Trindade que a igreja traz, Pai, Filho e Espírito Santo, é antiga de outras mitologias, Shiva, Brahma e mais alguma, acho que eu falei isso até a última vez aqui, que eu não me lembro, eram 3, são outras religiões que sempre teve a Trindade, a igreja só foi pegando, nós fomos pegando parte e foi transformando, por isso que ela diz que são comportamentos primitivos de outras religiões que nós vamos absorvendo, né? Principalmente os judeus, quando estiveram escravos lá na Babilônia. Então eles absorveram muito das religiões que tinham na época. A religiosidade, agora ela vai, é o final da terceira ainda. A religiosidade é a conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. Uma realização interior, lúcida, que independente do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de um homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade. Jesus fala o quê? Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. Para muitos é Jesus guerreiro, não é? Mas ele vê, porque ele fala assim, não, ele sabia que o que ele estava trazendo precisava ter coragem e ia ter uma separação. Porque Jesus fala assim, ele não veio mudar a lei, não, ele veio apertar mais a lei. Mas ele, em certo ponto, ele mudou. Olho por olho, dente por dente. Ele não mudou? Mudou.
Ele falou, não, chega da lei. Se você quer continuar nela, tudo bem, pode continuar. Mas agora, quando te fizeres o mal, você não vai pagar com o mesmo mal. Você vai pagar com o bem, de outra face. Claro que ele mudou a lei. Mas para aquele que ainda não entendeu, continua debaixo da lei de Talião. Mas ele apertou mais a lei, porque antigamente não é mais fácil. Alguém te xinga, você xinga também. Te chuta a canela, você devolve. Qual que é mais fácil? Retribuir. Alguém te bate na cara, você fala, não, bate de lá. Não. É mais fácil. Que é o que a gente fazia. Pelo menos agora nós temos consciência de não fazer. Mas isso também tem um pouco a ver também com o ego ferido, né? Honra, né? Defender. Não, tudo a ver, até hoje. Não tem, você não pode falar assim comigo. Mas por que eu não posso? Eu tenho boca, 2 ouvidos, você tem. Eu não devo, mas poder eu posso. Ou então quem você pensa que é? Quem você pensa que é. Então todas essas consequências estão no nosso ego. Nessa luta que nós temos entre o que nós desejamos ser, mas ainda não conseguimos. O que Paulo diz? Paulo fala assim, o bem que eu não quero, o mal que eu não quero ainda faço, e o bem que eu quero, não faço. E olha que era, né, Paulo era conhecedor da lei. Mas lá no final, já quando ele estava a morrer, o que ele fala? Não sou eu que vivo em mim, mas o Cristo que vive em mim. Ali ele já estava superando toda essa dificuldade entre o bem e o mal. Ele falou, não, agora eu já entendi. Né? O processo é assim. Porque Jesus fala assim, ó, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra. Você está vendo que nem genro tem aí. Está vendo que genro é bom? É nora e sogra. Genro está fora. Você vê que até a Bíblia é machista, né? Ali não tem o genro. É porque geralmente é a nora, né, que briga. Só genro é gente boa. Então, por que ele veio trazer dissensão? Porque se nós continuássemos dentro do padrão que era antigamente, ia continuar debaixo do olho por olho, dente por dente. Não é? O judeu não é o povo que o próximo para eles era a sua tribo, o seu grupo. Jesus estava ampliando isso. Então, se a gente continuasse com as mesmas características religiosas, sociais do Pai, nós íamos estar colocando à frente o mundo evoluir como? Porque os pais aprendiam dos avós, não era assim? E quando chegava, alguém tinha que dar um passo à frente. Não é? Falar, não, peraí, pai. Não é assim. E para isso haveria o quê? Uma dissensão. Né? Mesmo que você não quisesse ficar dentro daquela fé. Que era uma coisa que não era aceita. Você era expulso se você não fosse, né, dentro daquele grupo religioso. Então Jesus sabia disso. Ele sabia que a espada era isso. Haveria dissensão entre a família. Por quê? Porque as gerações novas que chegassem tinham que absorver conceitos novos. Buscar ser melhores que foram os pais. Em tudo, em conhecimento, em moral. Agora nós vamos entrar na quarta parte, ou 4 capítulos aqui, ele fala parte, tem livro que é capítulo. O homem em busca do êxito. Porque antes, ela estava falando assim, a busca da realidade. Agora ela fala, em busca do êxito. E vamos falar sobre o vermelho, está em vermelho, porque não vai dar tempo. Nós vamos falar esses dois. Insegurança e crises, conflitos degenerativos da sociedade. Deixa eu ver se o relógio está aqui. Esse relógio está certo? Vamos ver aqui se está... Ah, está um pouquinho atrasado. A quarta parte, inseguranças e crises. As circunstâncias externas do interrelacionamento das criaturas, fenômeno consequente ao desequilíbrio do indivíduo, engendram no contexto odierno a insegurança que fomenta a crise. Odierno é atual. A Joana, isso foi poetisa, né? Então a gente tem que estudar com o dicionário do lado. Então ela fala, essas circunstâncias na vida do interrelacionamento das criaturas é um fenômeno consequente ao desequilíbrio do indivíduo, engendrando no contexto atual
a insegurança que movimenta as crises. Então, quais as crises que elas estão falando aqui? Em todas as áreas. A crise de autoridade, a crise de respeito, a crise dentro da sociedade cultural, as crises na escola, né? O professor como era convívio familiar, tudo. Porque hoje, principalmente na transição, parece que virou de cabeça para baixo, não é? O respeito que se tinha, isso, em todas as áreas, ele se perdeu. É óbvio que nós sabemos que está sob o controle do Mestre Jesus. Mas esse momento da transição, falou que não seria fácil, ele avisou lá, é um momento de transição. Né? Deixar crescer o joio e o trigo. Né? Ou seja, o bem e o mal. Mas chega uma hora que você vai ter que escolher. A transição não é agora, não estamos tendo que escolher. Ou nós continuamos aqui, buscando reformar, buscando aprender, ou nós somos convidados, entre aspas, a continuar a evolução em outro orbe. E é castigo? Não. É que se você gosta de determinada música, você vai para lá agora. Se você não gosta, você vai ficar de cá. É convite, né? A mudança. Ou nós mudamos. Frequência? Também. Aí nós podemos imaginar porque se muda a frequência do próprio espírito, do planeta também começa a modificar. É porque você fala assim, nós não sabemos por que Jesus determinou uma data, limite, né, dessa transição. Por quê? Porque a transição parece, só vai ficar espírito bom aqui? Não, né? Bom é Jesus. É onde, no mundo de prova e expiação, o que predomina? Bem ou mal? É o mal. Aí eles falam, e na regeneração? A regeneração começa a ter o equilíbrio. Não vai ter mão no mundo de regeneração? Claro que vai ainda. Não é? Mas no mundo de regeneração, a maioria se afiniza ao bem. Modifica completamente. Não é? Hoje, a maioria, é só a gente ligar a televisão aberta e assistir um jornal. 90% de desgraça e ali uns 10% de uma notícia. Não tem espírito que não durma com o terremoto que Jesus falou. Não tem como alguém assistir aquilo, desligar a televisão e dormir e ter um sono bom. Por quê? Porque hoje a notícia da morte e desgraça vem para dentro, com facilidade. Mas o mal está na notícia ou em quem recebe a notícia? É os dois, é porque nós somos não estamos no mundo de prova e expiação. O que predomina em nós ainda, toda a sociedade, acaba nos afetando. Quando você vê uma morte, uma crise, isso nos afeta. Para isso, você precisa ouvir a notícia para combater ela. Você ouviu bem. Se você tiver contato sempre com o bem, não é mais fácil você ter contato com o mal. Porque hoje nós já conhecemos o mal. Nós sabemos de cor salteado o mal. E nesse planeta, a nossa mente é mais ligada ao mal. Todos nós aqui. Por isso que nós estamos buscando e lutando para autoconhecimento e reforma íntima. Você fala assim, eu vou assistir o MMA. Não tem como você sentir e sair na vibração legal lá. Não tem. Porque ali tem violência. Ela tem raiva, tem frequência baixa. Não. Mesmo quem não... Mas então, quem não gosta nesse planeta? Quem assiste MMA não está ligado à religiosidade, ele está afastado dela. Não, nem sempre. Não dá para colocar os dois juntos no mesmo. Dá. É porque você está confundindo. Nós não somos espírito puro. Nós somos espíritos inferiores, que nós temos afinidade a isso tudo. Aí, para isso, você fala assim, eu sou alcoólatra. Eu vou ficar enfrentando e indo para o bar? Eu costumo falar o seguinte, não. Sai da rua fazer passeata, pedindo paz, depois vai assistir o filme. É isso aí, é isso, exatamente. Não, ou seja, a luta já é grande, né? Vamos supor quem está lutando com o álcool. E ele fala assim, não, eu sou forte, ele está dificultando muito mais. Enquanto ele não tivesse absoluta certeza, o controle sobre aquilo, para que ele vai lá? Não é? Para que ele vai usar de uma dificuldade que ele não precisa? Então hoje, por que todo mundo, a maioria, se afiniza a essas notícias?
Porque a maioria de nós no mundo de prova e expiação estamos ligados mais ao mal do que ao bom. Por isso que essas notícias repercutem mais. Aí dá uma notícia boa lá no fundo, pessoa. Por quê? Porque o ego nosso ainda você vê a desgraça do outro, você é feliz. O mal é passageiro. O bem é eterno. É simples, por quê? O bem vem de quem? Qual que é a fonte do bem? Deus. Quem é a fonte do mal? O homem. Nós. O homem, mais cedo ou mais tarde, ele não vai evoluir? Se ele vai evoluir, o mal vai? Eu acho que não é exatamente o homem, mas é um estágio que o homem se expõe. Mas é o homem, não tem jeito de você jogar a culpa no estágio, não. Somos nós mesmos. Isso é fácil, chego lá, eu falo assim, Jesus, do estágio que me fez. Nada, fomos nós. Você vê que antigamente você vê as vezes de crucificação, de julgamento, enforcamento, fuzilamento, essas coisas, esse estágio não passou por isso. Mais ou menos, né? Ainda tem resquício por aí. Mas evoluiu, porque a sociedade evolui. Porque são duas asas, ó. Sentimento e razão. Então nós vamos evoluir na moral e intelectual. Os dois não andam juntos. Nós estamos mais evoluídos, a sociedade hoje o quê? Tecnologicamente. Mas o tecnológico andou muito mais do que moralmente. Por isso nós temos... Por isso nós temos guerra ainda, né? De você querer lá superar o outro na força. Porque nós ainda, o que predomina nesse planeta é o mal que está... ou ignorância, porque a gente fala, o mal só existe pela ignorância. Isso é questão de semântica, vamos só mudar ou chamar mal de ignorância, mas né? Quando você mata alguém, é um mal que você está fazendo contra a lei do livre-arbítrio do outro. Não é isso? As crises respondem pela desconfiança das pessoas, umas em relação às outras, pelo rearmamento belicoso de uns indivíduos contra os outros, pela agressividade automática e atrevida. Por que ela está falando agressividade automática? É o homem velho. O que nós aprendemos lá atrás? Né? O instinto. Bateu, levou. Responde. Essa agressividade vem instintiva dos animais. Não é? Mas nós estamos em evolução, nós temos que ter controle, essa é a ideia, buscar ter controle sobre a agressividade. Por isso que ela chama de automática, porque é uma programação, não é? Que está dentro do egoísmo. Você fala assim, quando a pessoa ela é violenta numa discussão, é que ela perdeu a capacidade de dialogar. E aí o que ela parte? Tem que ser da minha maneira. Vai pela violência. A diplomacia. Não existe nesse momento. E aí a agressividade ela aflora. Né? A pessoa fala, fiz sem pensar. Não, pensou. Não deu, foi tempo de segurar a agressividade. Né? O nosso instinto animal estimula a indisciplina que começa na educação das gerações novas, relegadas ao plano secundário, em que se cuidam de oferecer coisas e mecanismos só de chantagem emocional, evitando-se dar amor, presença, companheirismo e orientação saudável. Ou seja, olha o que ela fala, que a educação hoje, lógico que ela está falando hoje já de um tempo, né? Esse livro é mais em geral da nossa época, que essa geração é relegada ao plano secundário, em que se cuida de oferecer coisas em chantagem. O que é? Às vezes, o pai e a mãe ausente, ele dá tudo que o filho quer. Compensar a falta. E outras das vezes, deixa-se o filho fazer aquilo que quer. O que bem entende. Por quê? É uma chantagem emocional, evitando dar o quê? O amor. Hoje, o que aconteceu muito na educação familiar? Muitos não terceirizaram para as escolas? Como se as escolas fossem responsáveis pela educação? Elas ajudam na educação, mas a responsabilidade é da família. Não é? Você pode ter o melhor professor, falar educado para não jogar lixo na rua. Se os pais jogam, quem fala mais forte? O exemplo. É o exemplo. Né? Porque a palavra, eles falam, educa, ajuda, mas o exemplo arrasta. Né? Foi o que Jesus fez, né?
Ele fez. Quem falou e escreveu foram os discípulos depois. Então, esse emocional que ela está falando, essa chantagem, existe demais, né? O menino está lá fazendo bagunça, 3 anos, o que a mãe faz? Tchuf o celular, joga o celular na mão do menino. Começa desde criança o quê? A terceirizar, a usar o celular como uma forma de educação, para o menino ali ficar quieto, né? Então, essa que ela está trazendo para nós, essa chantagem emocional, isso vai repercutir na juventude, né? Na madureza. A criança não conhece limite, não é? É o que tem hoje. Pode fazer tudo aquilo que deseja. Então, por isso que o tema chama insegurança e crise. Lá na frente, não tem muito hoje. Hoje está em pauta demais. Quando chama o outro lá de caô e gordinho, como é que chama? Bullying. A geração mais velha aqui, o bullying fazia parte da nossa vida. Era uma coisa que um bulinava o outro e ficava por isso mesmo. Caô, 4 oi, magari, e aquilo, não estou dizendo que está correto. Mas isso criou o que mais? Uma força emocional. Hoje, quando a criança sofre na escola, que os pais deveriam ajudar nessa educação, conversar com a criança, tal, muitas vezes ela vai lá na escola buscar a satisfação da escola, dos meninos, né? Poderia, mas é por quê? Porque na nossa época não tinha isso, você passava por isso de uma maneira. Então a geração mais antiga foi mais inteira, casca grossa, né? Ninguém está falando que isso é correto, né? Mas em compensação, ao invés de você usar disso para educar o filho, fazer ele compreender que o que vem de fora não deveria afetá-lo, é mais fácil você ir lá buscar, acusar ou lutar contra aquele que você está fazendo, não é? É complexo isso na educação? Muito, né? Então as recompensas materiais que dão às crianças para atingir o objetivo. A crise de autoridade responde pela corrupção em todas as áreas, sob a cobertura daqueles que deveriam zelar pelos bens públicos e administrá-los em favor da comunidade, pois que, para tal, se candidataram aos postos de comando, sendo remunerados pelos contribuintes para este fim. Isso não precisa falar, porque corrupção na política desde Roma, desde que muda o mundo, não é novidade nenhuma. Mas por que está ali? Porque todos que estão lá estão em crise, insegurança e crises. Isso vai reverberar mais cedo ou mais tarde. As consequências morais. Muitas das vezes nem aqui ainda, né? No próprio plano espiritual, quando nós voltarmos numa próxima encarnação. Tudo isso gera insegurança e crise. Então, a corrupção surge no íntimo do ser, porque o exterior é só o gatilho. Eu sou corrupto porque passou muito dinheiro fácil na minha mão. Já viram no Japão que a pessoa perde lá a carteira, você vai lá, acha, não sei se é 100%, mas grande parte eles têm o respeito pelo que é do outro. Muito mais, porque é cultural, né? O nosso aqui, o que é cultural? Nós estamos falando que nós temos que romper essas barreiras culturais. Quando é boa, mas o que é ruim? Jeitinho brasileiro. Nós aprendemos isso desde a época do Gerson, coitado, ficou o Gerson como que é o responsável da lei do jeitinho brasileiro. Por quê? Porque acho que era um cigarro que ele era mais comprido, ele é maior que os outros. Aí a propaganda acho que era chanceler, não fui lembrar de cigarro. Você não quer levar vantagem em tudo? Então compra esse, que esse é maior e é o mesmo preço. Leva vantagem, né? Porque isso é cultural e nós vamos vendendo, repercutindo. Isso acontece o quê? Guerra, Palestina, os judeus. Por que um odeia tanto o outro ainda? Porque passa de pai para filho, geração para geração. Isso. Vai passando de geração para geração. E nós continuamos reverberando o mal. Por quê? Porque nós achamos que a nossa maneira de ver o mundo que é o correto.
que é verdadeira. Mesmo os valores espirituais do homem se apresentam em crise de pastores e amigos capazes de exercerem o ministério da fé religiosa com serenidade, sem separativismo, com amor, sem discórdia na grei, com fraternidade, sem disputa, na primazia, sem estrelismo. Grei é sociedade, é um partido. Então, ela está falando, ela foi lá nos políticos. Ela falou, olha, não pensa que nos religiosos também não tem, os valores espirituais também não está derrubado, não é? E Jesus também falou isso, que haveria falsos, né? E falsos cristos, Paulo fala, porque é diferente o profeta do Cristo. Então, hoje, porque as religiões, hoje tem quanto? Deve ter umas 100 ou mais religiões no mundo. E as religiões são derivadas do quê? Eu estou numa religião, eu não gostei, eu vou fazer a minha turma. Não foi assim Lutero? Lutero era cristão, não gostando muito do que estava feito, ele se dividiu. Depois, lá no luterismo, eu não me lembro o nome, tem até na internet você busca. Ele também não satisfeito com aquele, ele foi lá, montou lá a Batista. E foi assim, os homens foram fazendo as suas igrejas. E aí a pessoa nasce, às vezes, nem sabe, eu estou seguindo cristão, não. Você está seguindo aquela filosofia daquela pessoa que criou, que não tem quase nada a ver com o evangelho, que eles falam o evangelho primitivo, né? Por quê? Porque nós nascemos da cultura, não fizemos aquilo que Jesus falou, pensa, vê se isso aí está correto, mas nós preferimos, e às vezes é mais cômodo fazer o quê? Continuar, né? Ah, estou aqui mesmo, eu já conheço essa, se não está bom também, não está ruim, vamos continuando. Noutras circunstâncias, ou em estado fetal, experimenta os choques geradores de insegurança no comportamento da gestante revoltada diante da maternidade, não desejada e até mesmo odiada. Olha que ela está dizendo, que a mãe, na geração, afeta o feto, ou ser. Se ela está e não é só na rejeição daquele filho, não. Se ela está com um problema naquele momento depressivo, com ódio, com raiva, tudo isso, vocês acham que afeta ou não a criança que está formando? Claro, é vibração, ela vibra, e muito. E isso fica lá na psique dela, no inconsciente, e às vezes ela nem tem consciência disso. Nasce com dificuldade danada em determinadas áreas, porque ela nem sabe por quê. Joana está falando que, em estado, experimenta os choques geradores de insegurança da mãe. Esse choque não é só a rejeição do filho, não. Claro que isso também. Mas é tudo aquilo que ela passar com dificuldade, ou com depressão, com ansiedade, tudo que ela tiver na mente, na sua psique, na gravidez, ela acaba influenciando o feto. E isso vai ser lá no futuro, insegurança e crises. Então, olha a responsabilidade da maternidade, né? De passar aqueles 9 meses dentro da melhor condição possível, é óbvio, no mundo que nós estamos vivendo, né? A responsabilidade. Então, ela está falando assim, em resumo, o processo mental da mãe afeta o feto em desenvolvimento. Por desinformação ou fruto de um contexto imediatista, consumista, elaborou-se a tese que a segurança pessoal é o resultado do ter, que se manifesta pelo poder e recebe a resposta na forma de parecer. Ou seja, ter, tudo que fala ter é o quê? Bem material. Por que ter? Porque na verdade nós não temos nada material, nós só temos por um tempo. Nós não temos porque nós não levamos. O que nós temos e nós levamos é as conquistas morais, intelectuais, não é? Então hoje, o resultado do ter
Por isso que hoje está assim, a pessoa, olha, está assistindo, esquece do joinha aí não, do clique, do like, né? Porque aquilo ela vai ganhar. Então, hoje é o ter. Quase ninguém se preocupa com o ser. O que dá dinheiro? Ah, dancinha. Vou fazer a dancinha. E hoje o que tem de especialista na internet, todo mundo é especialista em alguma coisa. Fala assim, agora eu vou te falar que o especialista, nunca ninguém te falou, tomar chá verde melhora a desinteria, por exemplo. Aí você fala, mas qual fonte? Ninguém fala fonte, não precisa. Alguém vai tomar, alguém vai comprar, alguém vai dar clique. Mas ninguém vai buscar se aquilo é verdade, se é real. Mas aquela pessoa que está falando... Exatamente, porque aquela pessoa, ela é, exatamente. A autoridade. Minha filha fala isso para essas coisas. Aí meu esposo vai, você não pode acreditar. Eu digo, não, mas você não conhece aquela. Exatamente. Mas a fonte? Não tem, porque não tem sentido. É a pessoa, né? Que ela também leu em outro local, pegou ela num livrinho que estava lá, mas sem contexto, sem a ciência não prova. Isso porque ela está buscando ter e o poder, porque ela resposta na forma de parecer. Quanto mais seguidores tem, ela parece, né? Parece que ela tem poder, né? Influencia muito. Muito. Não é? No mundo prova de expiação, o que mais tem de chamaria vai com as outras. Antigamente era isso que chamava, né? Hoje também. Aí qual que é o ditado mesmo? A andorinha que acompanha o morcego acaba de cabeça para baixo. Não tem isso? A educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem estruturar-se em uma consciência de ser. Antes de ter, de ser. Em vez de poder e ser, de ser, embora sem a preocupação de parecer. Nossa, isso aqui está parecendo aquele cara que fala assim, não, tá ruim, tá bem bom também não, mas eu achei que estava bom, mas agora tá ruim. Vocês lembram daquela da internet? Ali tá aparecendo, ó. Então ela está falando que a consciência, ó, pensei que tinha chutado, deve estruturar-se uma consciência de ser antes de ter. Jesus fala o quê? Cuidai primeiro das coisas do reino de Deus, que o resto virá por acréscimo. O reino de Deus é onde? Nós estamos falando de lá ou aqui? Aqui, não é? Que é o que está dentro? Nós não somos mais semelhança? Então o reino que nós estamos buscando nesse aqui. Se a gente busca esse reino, essa interação no bem com Deus, nós temos o que? Uma base sólida. Quando nós vamos buscar o ter, que é o fora, o que acontece? Qualquer abalo que tem fora, você perde o emprego, não temos estrutura e nós desabamos na depressão ou na ansiedade. Então, o que ela está dizendo é, cuide primeiro do ser. A segurança íntima conseguida mediante o autodescobrimento, a humanização e a finalidade nobre que se deve imprimir à vida são fatores decisivos para a eliminação das crises. Ou seja, segurança. Mas e como é essa segurança? Nós estamos falando autoconhecimento, reforma íntima. É isso que nós vamos buscando ao tempo fazer, para a gente ter essa segurança. E quando ela fala segurança íntima, é emocional, né? Porque não é qualquer coisa que nos desestrutura emocionalmente. Ela fala agora conflitos degenerativos da sociedade. A crise de credibilidade, de confiança, de amor instaura o estado conflitivo da personalidade, que perde o roteiro, incapaz de definir o que é correto ou não, qual a forma de comportamento mais compatível com a época e, ao mesmo tempo, favorável ao seu bem-estar. Então, crise de credibilidade, é o que nós estamos falando aqui na internet. Todo dia tem um especialista, que não é especialista, falando que conhece. Quando você já pega aquilo, né, quem tem um pouquinho mais de consciência fala,
não tem credibilidade. Ele não fala fonte, né? As coisas, quando se você passa pelo bom senso, você já vê que aquilo não para em pé. Por quê? Porque hoje todo mundo virou especialista. Então não se tem mais credibilidade. Você não pode acreditar em tudo aquilo que você vê na internet. O homem ainda não aprendeu a ser solidário quando não concorda, preferindo ser solidário, ser opositor. Certamente a renovação é a lei da vida. A poda faculta o ressurgimento do vegetal. O fogo purifica os metais, permitindo-lhes a moldagem. A argila submete-se ao oleiro. Então ele está falando, a poda, né? Nós vamos, com as dores, com as dificuldades, que nós vamos aprendendo. Mas aí ele fala assim que o homem não aprendeu a ser solidário quando ele não concorda. Por quê? Porque ele quer deixar que a sua verdade prevaleça sobre o outro. Quem gosta disso na personalidade nossa? O ego. Não é? É ele. Quem é você? Não é que ele fala? Quem é você para falar isso? Então, você torce porque o outro esteja errado, mesmo que isso for bom para ele, só para a tua verdade prevalecer. No começo, o paganismo greco-romano era uma bela doutrina, rica de símbolos e significados. O abuso, mais tarde, fê-lo degenerar a doutrina cristã, se apresentou na forma de um corretivo eficaz e oportuno. A dosagem exagerada, porém, terminou por causar danos inesperados. É só lembrar, né? O cristianismo chegou, aí começaram a obrigar o mundo a ser cristão. O que fizeram? As cruzadas. Houve uma cisão entre os continentes, né? Ocidentais e orientais. Depois, resolveram falar que quem não concordava com aquilo era bruxa ou ia para a fogueira. Então, uma coisa que se iniciou com a boa intenção se perdeu exatamente porque conflitos degenerativos da sociedade, né? Ou seja, o próprio cristianismo causou um dano que até hoje repercute entre o islamismo, né? O cristão, naquela época, na época das cruzadas. O mesmo vem acontecendo com a sociedade que, para livrar-se das teias da hipocrisia, da hediondez, dos preconceitos da vilania, da prepotência, elaborou os códigos da liberdade, da igualdade, da fraternidade em lutas sangrentas. É só, não vamos entrar muito em detalhes, né, que aconteceu no Rio. Mas para lembrar mais o que? A Revolução Francesa. Né, que igualdade, fraternidade e liberdade, houve o que? Uma revolução. Morte, decapitação. Né? Você busca para a liberdade uma coisa e você vai no extremo com a violência. Ou seja, inicia um processo de mudança pelo caminho errado, que é a violência. Então você busca a liberdade, né? Ela fala que até hoje vem acontecendo, é o que as guerras estão aí até hoje. A insatisfação do indivíduo fustiga e perturba o grupo no qual ele se localiza, sendo expulso pela reação geral ou tornando-se um câncer em processo metastático. Ou seja, aquele indivíduo que está insatisfeito, seja de qualquer grupo político, ele acaba sendo uma doença. E metastático é o quê? É quando ele espalha para o corpo ou para a sociedade. Deixa eu passar aqui para o final, senão não vão acabar, que já está em cima. Aqui, ó. O conflito íntimo é matriz cancerígena no organismo humano, em constante ameaça ao grupo social, sentindo-se incapaz de enfrentar-se à busca de alguém, capacitado a apontar-lhe o rumo e ajudá-lo a percorrê-lo, é tão urgente quanto quão indispensável. O que ela está dizendo? Que nós que temos esse conflito íntimo, nós temos sempre algum conflito íntimo, nós temos que buscar alguém para nos ajudar.
seja terapeuta, seja a tua religião, abraçar a árvore, ler um livro. A internet hoje tem ajuda. Mas nós não podemos ficar na condição achando que a nossa verdade ou que Deus vai resolver o nosso problema, que fomos nós que criamos. Então ela diz que é de importante percorrer, né? Incapaz de... Mudou aqui? Então é indispensável nós buscarmos o quê? Ajuda. Se nós pensamos, você pega o alcoólatra, quando ele entende que ele deu o primeiro passo, não é? Que ele fala, não, é uma doença. O que ele faz? Ele vai buscar ajuda. No início do processo que ele entendeu que ele tem dificuldade, que aquilo é uma doença, ele busca ajuda. E nós também temos. Nós temos dificuldade nos nossos conflitos internos? Claro que nós temos. Porque senão nós já seríamos missionários, né? Nós estamos aqui ainda o quê? Buscando esse autoconhecimento para fazer a reforma íntima. E às vezes, não, a maioria das vezes nós somos sociedade, nós precisamos do quê? Dos outros. E para acabar, diz assim: se alguma vez te voltares para as coisas exteriores, ansiando agradar alguém, sabe que perdeste o rumo. Toda reflexão que leve o ser humano para fora do estreito círculo do seu egoísmo é saudável e boa para a alma, seja qual for o caminho. Dúvidas? A Aline está aí. Obrigado a todos.